Oi, pessoal! Mais uma semana de processo civil aqui no Entendeu Direito. Já estava com saudade de interagir com vocês por aqui. Hoje, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção de terceiros. Eu sei que algumas pessoas têm alguma dificuldade com intervenção ou acham que é um assunto complicado, difícil, mas não é nada difícil. É muito tranquilo de se entender e a gente vai desmistificar isso agora. Quando eu falo de intervenção de terceiros, eu estou falando que é a possibilidade de um terceiro que está fora da relação processual ingressar nesse processo. Então, eu tenho um processo que tem autor e réu, e eu tenho um terceiro que não é o autor, não é o réu, mas ele quer participar da relação processual. E ele pode participar dessa relação processual de acordo com as modalidades de intervenção de terceiro prevista, né, no Código de Processo Civil. Quando a gente fala de intervenção de terceiros, é importante que a gente saiba que ela pode acontecer tanto de forma provocada quanto de forma voluntária. Então, pode ser que esse terceiro ele venha para o processo porque ele decidiu participar desse processo, então a gente tem uma modalidade voluntária de intervenção, ou a gente tem a modalidade provocada, ou seja, alguém que está dentro do processo, seja ele o autor ou o réu, ele vem para o processo, né, ele traz para esse processo um terceiro que não fazia parte anteriormente dessa relação processual, mas que por algum motivo essa pessoa que está no processo, esse autor, esse réu, quer que esse terceiro participe desse processo. Então, quando a gente fala de intervenção de terceiros, é a possibilidade de um terceiro ingressar na relação processual, seja de forma voluntária ou de forma provocada. Quais os efeitos que traz uma intervenção de terceiros no processo? Uma ampliação da relação jurídica que está sendo discutida, e aí a possibilidade, ou não, e a gente vai ver isso, da coisa julgada atingir outras pessoas além do autor e do réu no processo. Mas é importante que você saiba que não cabe intervenção de terceiro em toda e qualquer relação processual. Por exemplo, no juizado especial, na Lei 9.099 de 95, não é permitida a intervenção de terceiros. É permitida apenas a desconsideração de personalidade jurídica, uma modalidade de intervenção de terceiros que veio no rol de intervenção de terceiros a partir da reforma processual de 2015. Ela já era uma modalidade existente no processo, mas que não fazia parte de um rol taxativo ali de intervenção de terceiros, né? Então, a gente tem no juizado especial, pela Lei 9.099 de 95, a possibilidade única e exclusiva de desconsideração da personalidade jurídica. Lá não cabe nenhuma das outras modalidades de intervenção de terceiros, certo? Vamos falar sobre a primeira modalidade? A primeira modalidade é assistência. Assistência, ela é um tipo de intervenção de terceiros que é voluntária, ou seja, o terceiro vem ao processo porque ele quer vir ao processo. Ninguém, nem autor, nem réu, está chamando ele, vem para cá. Não, ele, de fora do processo, resolve ingressar nesse processo para auxiliar alguma das partes, ou o autor ou o réu. É importante dizer que para que ele possa ingressar nesse processo, para que ele possa participar do processo, é obrigatória a demonstração de um interesse jurídico no processo. Eu não posso ter nesse processo, nessa possibilidade, nessa vontade de ingressar nesse processo, simplesmente por interesse moral ou por interesse econômico. Eu preciso demonstrar interesse jurídico no processo. Quando a gente fala de assistência, a gente divide essa assistência em dois grandes campos, então. Eu tenho assistência que é chamada de assistência simples e eu tenho assistência que é assistência litisconsorcial. Karina, qual que é a grande diferença de uma assistência simples para litisconsorcial, se ambos estão entrando no processo para auxiliar uma das partes? É simples. Quando eu falo de assistência simples,
significa que esse terceiro que está ingressando no processo por vontade própria, ele está ingressando para auxiliar a parte a quem ele assiste. E ele está fazendo isso por quê? Porque a relação jurídica existente entre autor e o réu pode, quando solucionada, quando tiver uma coisa julgada, os efeitos da coisa julgada atingir a ele. Eu não estou falando que a coisa julgada vai atingir, mas os efeitos da coisa julgada atingem. Então, o assistente simples é aquele que assiste, ele vem ao processo com o intuito de auxiliar a parte a quem ele está buscando assistência. Então, vamos lá. Pensa num caso de locação, tá? Você tem o João, que alugou uma casa para Maria, e a Maria sublocou essa casa, um quarto dessa casa, para a Patrícia. O João entra com uma ação de despejo contra a Maria. A Patrícia pode ingressar nessa ação como assistente simples da Maria. Por quê? Porque ela tem uma relação jurídica com a Maria, certo? A assistência litisconsorcial é diferente. A assistência litisconsorcial é a possibilidade de um terceiro ingressar em um processo por economia processual mesmo, já que ele mesmo, esse terceiro interveniente, ele poderia ser parte no processo, ele mesmo poderia ter ingressado com o processo, mas ele não faz isso, ele já entra no processo desse outro terceiro, dessa outra pessoa, nessa outra relação processual. Por quê? Por economia processual. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, por exemplo, uma pessoa que ingressa para discutir uma taxa de asfalto que está sendo cobrada pela prefeitura na sua rua. O seu vizinho também poderia ingressar com essa ação. Ele também poderia fazer uma ação contra a prefeitura para discutir a taxa de asfalto, já que não tem asfalto na rua deles. Só que como ele descobre que o vizinho dele, da casa ao lado, já ingressou com esse processo, ele entra nesse processo como assistente litisconsorcial do seu vizinho. Agora, eu vou dar um macete para vocês descobrirem sempre se eu estou tratando de assistência simples ou de assistência litisconsorcial. A relação jurídica é o grande ponto aqui. O assistente simples, ele sempre tem relação jurídica com quem ele assiste. O assistente litisconsorcial sempre tem relação jurídica com a parte contrária de quem ele assiste. Ou seja, o vizinho tem relação jurídica com a prefeitura, não com o vizinho que ele está assistindo, né? Então, é um caso de assistência litisconsorcial. A Patrícia tem relação jurídica com a Maria, que sublocou o quarto para ela. Então, ali eu tenho uma assistência simples. Uma outra possibilidade de intervenção de terceiro é o que a gente chama de chamamento ao processo. Chamamento ao processo é a possibilidade provocada de uma intervenção em que quem está dentro do processo traz para o processo aquele devedor ou fiador que teria que participar desse processo, porque tem uma solidariedade da obrigação. Importante dizer que aqui só cabe chamamento ao processo por dívida solidária ou fiança. E quais as 3 possibilidades de trazer um chamamento ao processo? Chamamento ao processo ocorre quando? Quando o fiador demandado pode chamar o devedor, então lá quem seria o devedor principal, para compor o polo passivo da demanda. Então, fiador chama devedor. Segunda possibilidade de chamamento ao processo, quando um fiador chama os demais fiadores para compor o processo. Então, imagina um contrato de locação em que eu tenho 2 fiadores. Eu tenho a pessoa que locou e 2 fiadores. Ela deixa de pagar. Quem é o dono do imóvel entra contra o primeiro fiador. Esse primeiro fiador pode chamar o outro fiador ao processo para compor o polo passivo da demanda, ok? Chamamento ao processo, mais uma dica, só acontece no polo passivo, certo? Então, eu tenho fiador chamando devedor. Então, eu tenho um contrato de locação, o fiador foi demandado, chama o devedor. Eu tenho
fiador chamando demais fiadores. E eu tenho devedor chamando demais devedores por dívida solidária. Presta atenção aqui. Não é possível devedor chamar fiador, tá? Devedor não chama fiador. Fiador chama devedor. Ok? Uma outra possibilidade de intervenção de terceiros, denunciação da lide. Denunciação da lide, ela decorre em razão de contrato ou obrigação. Sempre que você tiver uma relação contratual em que alguém tenha obrigação de ressarcimento para você, você pode denunciar da lide. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, a denunciação da lide ela vai acontecer por contrato ou por evicção. Quando a gente fala por contrato, significa, por exemplo, aquela questão da seguradora. Ah, alguém bateu no seu carro, você tem um contrato de seguro, essa pessoa entrou com processo contra você, você pode, quando for se defender, né, entrar aí com uma denunciação da lide, com o preliminar da sua defesa, trazendo para a relação processual a seguradora. Dá para fazer assim? Claro que dá. É perfeitamente possível fazer isso, tá? Então, a denunciação da lide decorre, então, de relação contratual. Você traz a seguradora para o processo, porque caso você venha perder o processo, a seguradora também ali já vai ter a condenação de ressarcimento. Uma outra possibilidade de denunciação da lide é em razão da evicção. Evicção é a perda de um bem em razão de decisão judicial. Então, presta muita atenção que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Você compra a casa de alguém, certo? Foi lá e comprou uma casa do João. E aí, de repente, aparece o Pedro e fala assim, ó, a casa não era do João, a casa é minha. E eu quero a casa de volta. E quem que tá na posse da casa? Você. Então, Pedro entra com processo contra você. Você pode depois, se vir a perder a casa, cobrar do João? Claro que você pode, por economia processual e pela possibilidade da evicção, possibilidade de perder um bem em razão de decisão judicial, o que você faz? Você já denuncia da lide o João, desculpa, para que ele participe também do processo e caso você venha a perder esse bem, o juiz já decida também que o João tem que te ressarcir. Então, você economiza processualmente o tempo que seria necessário para que você ingressasse de novo com outro processo contra o João. Então, a gente já tem aqui 3 modalidades de intervenção: assistência, simples e litisconsorcial, chamamento ao processo, onde só o réu faz, só o polo passivo faz, em razão de fiança ou dívida solidária, e denunciação da lide, que cabe tanto para a parte autora quanto para a parte ré, tá? E aí eu vou fazer por quê? Em decorrência de relação contratual. Então, ou pela possibilidade da evicção ou por relação contratual. Nós temos também uma outra intervenção de terceiro que é chamado amicus curiae, ou amicus curiae. E quem que é esse amicus curiae? Quem que é esse terceiro? O amicus curiae, na verdade, é o que a gente chama de amigo da corte. É qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico, que tenha conhecimento teórico, que tenha conhecimento sobre determinada relação processual ou objeto da causa e que possa auxiliar ao juiz, né, a uma melhor formação de uma decisão judicial. Então é assim, imagina que a gente hoje vive no campo da pandemia, né? Imagina que tivesse uma ação judicial para discutir, por exemplo, a eficácia ou não de uma vacina. Era possível que pessoas que são estudiosas, né, na questão da vacina, pesquisadores, pudessem fornecer conhecimento ou fornecer dados para que o juiz desse uma decisão mais aprofundada, mais fundamentada. O juiz, eu lembro vocês, ele não tem a obrigação de saber tudo, ele não tem a obrigação de saber sobre todas as coisas do mundo, ele tem a obrigação de prestar a tutela jurisdicional, mas ele tem que, às vezes, ter auxílio técnico, né, auxílio de pessoas que saibam alguma coisa específica
para que ele possa fundamentar melhor suas decisões. Então, o amicus curiae, ele justamente funciona como uma intervenção de terceiro, de uma pessoa que tem esse conhecimento e que possa auxiliar aí o magistrado com conhecimentos relevantes sobre o tema. Vou falar para vocês quando que isso acontece? Em 3 situações, tá? Ou vai acontecer pela relevância do tema, né? A relevância quanto à matéria que está sendo discutida, a especificidade do tema. Então, o tema é muito específico que está sendo discutido no processo, né? Ou ainda por uma repercussão social. Então, esse processo está repercutindo na sociedade de uma forma tão abrangente que pode ser que eu precise aí de algumas soluções, de alguns questões técnicas, né, informações técnicas, para que eu possa formar um melhor convencimento, que a gente chama de persuasão racional do magistrado. Então, a intervenção de terceiro na modalidade amicus curiae significa que um terceiro com conhecimento específico, em razão da especificidade do tema, da relevância social do tema ou da relevância da matéria que está sendo discutida, possa auxiliar o magistrado através de conhecimentos técnicos, prestando essas informações, ok? E por último, a gente tem a modalidade que cabe lá na Lei 9.099, no juizado especial, cabe a desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica, também conhecida aí como a teoria do levantamento do véu da pessoa jurídica, é quando eu comprovo para o magistrado que é necessário eu desconsiderar o CNPJ, então a pessoa jurídica, e atingir os sócios dessa pessoa jurídica. Algumas vezes a gente tem processos em que, processo trabalhista, em que o trabalhador ganha o processo, tem uma sentença favorável, mas nunca consegue receber. Por quê? Porque a empresa nunca tem dinheiro no caixa, porque a empresa não tem bens. Mas aí você percebe que o sócio tá muito bem, anda de BMW, anda de Jaguar e tá super bem, viajando, mora muito bem, mas a empresa nunca tem nada. Então você pode sim, em um processo, solicitar, é uma modalidade agora de intervenção de terceiros, solicitar o ingresso desse sócio através da desconsideração da personalidade jurídica. Então, você traz a pessoa física, CPF, pessoa física do sócio, para a relação processual, para que ele responda por esse processo e desconsidera o CNPJ, né? Faz o quê? A busca de bens já direto no CPF. Presta atenção que existe também o que a gente chama de desconsideração reversa, ou seja, é possível que eu peça a desconsideração do CPF para atingir o CNPJ. Então, algumas vezes, a pessoa do sócio é devedora, mas ele mora num condomínio fechado, numa super mansão, ele anda com um carro super caro, só que você percebe que tudo aquilo que ele tem está no nome da empresa dele, está no CNPJ. Então, eu posso pedir a desconsideração reversa, que a gente chama, desconsidera o CPF e passa a considerar o CNPJ, traz para esse processo a empresa, posso também, certo? Então, o que a gente falou aqui? Rapidinho, a gente falou de intervenção de terceiro, a possibilidade de trazer um terceiro à relação processual, desde que eu tenha interesse jurídico na causa, não pode ser interesse econômico nem moral. A gente trouxe também a possibilidade das espécies de intervenção de terceiro, assistência simples, assistência litisconsorcial, modalidades voluntárias. A gente trouxe chamamento ao processo, denunciação da lide, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. Amanhã a gente vai discutir um pouquinho mais sobre litisconsórcio, que também é muito interessante, ok? Espero vocês amanhã. Beijo, tchau, tchau!